É uma questão de registro histórico que Jesus de Nazaré morreu, e seu corpo foi colocado em um túmulo. Também foi firmemente estabelecido que após sua morte e sepultamento, seu túmulo foi encontrado vazio. Vários indivíduos e grupos viram aparições de Jesus vivo, e seus discípulos, de alguma forma se convenceram absolutamente de que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Estes são os fatos históricos. Como você os explica? Ao longo da história, várias explicações naturalistas foram oferecidas para tentar explicar esses fatos. Vamos examinar as 4 mais populares. Primeiro, a teoria da conspiração. Segundo essa visão, os discípulos falsificaram a ressurreição. Eles roubaram o corpo de Jesus do túmulo, e então mentiram sobre terem visto Jesus vivo, perpetrando assim a maior mentira de todos os tempos. No entanto, essa teoria enfrenta objeções avassaladoras. É completamente contraditória, ela olha para a situação dos discípulos através do retrovisor da história cristã, em vez de partir do ponto de vista de um judeu do primeiro século. Os judeus não tinham conceito de um Messias que seria derrotado e executado pelos inimigos de Israel, muito menos ressuscitaria dos mortos. No pensamento judaico, a ressurreição dos mortos era um evento geral que aconteceria apenas após o fim do mundo, e não tinha nenhuma conexão com um Messias. A teoria da conspiração também falha em abordar a óbvia sinceridade dos discípulos. As pessoas não morrem voluntariamente por algo que sabem que não é verdade. Uma leitura honesta do Novo Testamento deixa claro que essas pessoas sinceramente acreditavam na mensagem que proclamavam, e estavam dispostas a morrer por ela. Por essas e outras razões, nenhum estudioso defende a teoria da conspiração hoje. Uma segunda tentativa de explicar os fatos é a teoria da morte aparente. Jesus não morreu realmente, ele reviveu no túmulo de alguma forma, escapou e conseguiu convencer seus discípulos de que havia ressuscitado dos mortos. Essa teoria também enfrenta obstáculos intransponíveis. Primeiro, é impossível do ponto de vista médico. Os executores romanos eram profissionais. Eles sabiam o que estavam fazendo, e garantiam que suas vítimas estivessem mortas antes de serem retiradas da cruz. Além disso, Jesus foi torturado tão extensivamente que, mesmo se fosse retirado vivo, teria morrido no túmulo selado. Em segundo lugar, essa teoria é extremamente improvável. Ver um homem meio morto que saiu do túmulo desesperadamente precisando de curativos e atenção médica, dificilmente teria convencido os discípulos de que ele havia ressuscitado gloriosamente dos mortos. Como resultado, nenhum historiador do Novo Testamento defende essa teoria hoje. Uma terceira explicação é a teoria do corpo deslocado. Talvez José de Arimateia tenha colocado temporariamente o corpo de Jesus em seu túmulo porque era conveniente, mas depois tenha movido o cadáver para um cemitério comum de criminosos. Então, quando os discípulos visitaram o primeiro túmulo, e o encontraram vazio, concluíram que Jesus deve ter ressuscitado dos mortos. Mais uma vez, essa teoria não consegue dar sentido aos fatos. As leis judaicas proibiam mover um cadáver após o enterro, exceto para o túmulo da família. Além disso, o cemitério dos criminosos ficava perto do local de execução, então o sepultamento lá não teria sido um problema. Além disso, uma vez que os discípulos começaram a proclamar a ressurreição de Jesus, José teria corrigido seu erro. Então, mais uma vez, nenhum estudioso atual endossa essa teoria. Finalmente, a teoria da alucinação. Os discípulos não viram realmente Jesus, mas apenas imaginaram que ele apareceu diante deles. Todos estavam alucinando. Essa teoria também enfrenta problemas consideráveis. Em primeiro lugar, Jesus apareceu não apenas uma vez, mas muitas vezes, não apenas em um lugar, mas em lugares diferentes, não apenas para uma pessoa, mas para pessoas diferentes, não apenas para indivíduos, mas para grupos de pessoas, e não apenas para crentes, mas também para incrédulos. Não há nada na história, nos casos psicológicos, de alucinações comparável a essas aparições de ressurreição. Em segundo lugar, alucinações de Jesus teriam levado os discípulos a acreditar, no máximo, que Jesus havia sido transportado para o céu, não ressuscitado dos mortos, contradizendo suas crenças judaicas. Além disso, no mundo antigo, visões dos falecidos não eram evidência de que a pessoa estava viva, mas evidência de que ela estava morta e havia passado para o além.
Finalmente, essa teoria nem tenta explicar o túmulo vazio. Assim, as 4 teorias naturalistas mais populares falham em explicar os fatos históricos. Onde isso nos deixa? Outra possibilidade é a explicação dada pelos testemunhos originais, de que Deus ressuscitou Jesus dos mortos. Ao contrário das outras teorias, isso faz perfeito sentido com o túmulo vazio, as aparições de Jesus vivo, e a disposição dos discípulos de morrerem por sua crença. Mas essa explicação é plausível? Afinal, requer um milagre, um ato sobrenatural de Deus. Pense sobre isso. Se é mesmo possível que Deus exista, então milagres são possíveis, e essa explicação não pode ser descartada. E certamente é possível que Deus exista. Então, como você explica a ressurreição?